O Saúde em Prática vai tratar de algumas doenças ligadas à saúde dos homens. Tumores nos testículos, no pênis e nas mamas são os temas do programa que começa agora. E para falar sobre estas doenças que atingem os homens, nosso convidado é o urologista Roberto Marins. Doutor Roberto, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Saúde em Prática. Eu que agradeço, estou à disposição sempre. Obrigada, viu? Bom, então para a gente começar esse assunto, a gente vai falar sobre algo muito popular, que é a fimose. Certo. Ela costuma aparecer na infância, né, doutor? Agora, é possível que ela também ocorra na fase adulta? Na realidade, a fimose ela é uma doença congênita. A pessoa nasce com o problema e, portanto, é detectado logo na infância. E você pode encontrar, sim, a fimose na idade adulta, caso a pessoa não tenha procurado resolver esse problema até então. Então, você encontra pessoas adultas com fimose. Mas o que nós temos que lembrar é que existe uma outra doença chamada de balanite xerótica obliterante, que é uma espécie de uma fimose que ocorre em pessoas que não tinham nada e que passam a possuir essa dificuldade de expor a glande, né, que é a extremidade do pênis, provocado por uma doença que ela não é congênita, ela acaba acontecendo por conta de um processo inflamatório. E ela fica parecida com a fimose mesmo? Fica parecida com a fimose. A fimose, por definição, é a dificuldade de você expor a glande quando você puxa a pele que cobre, que é o prepúcio, e geralmente a criança nasce com esse problema, mas a balanite obliterante, ela provoca uma aderência da pele na cabeça do pênis e provoca também essa dificuldade de exposição que lembra muito a fimose, mas não chega a ser uma fimose, e sim essa doença obliterante. Então é importante os homens ficarem atentos, porque se não é algo que já nasceu, que ele percebeu ali durante toda a vida, Exato. Se é algo que acabou de aparecer, tem que procurar um médico, né? Exato. As pessoas às vezes me perguntam, nossa, é tão estranho adultos operarem de fimose, mas isso ocorre. Ou porque chegaram até a vida adulta com a fimose desde a infância, ou porque tiveram a doença da balanite xerótica obliterante. Agora, doutor Roberto, a cirurgia é a única forma de tratar a fimose? Não é só a única forma de tratar. Nós podemos hoje optar por tratamentos medicamentosos tópicos à base de ácido hialurônico e outras drogas que são associadas, onde você orienta as mães que apliquem localmente esse produto no pênis da criança e você consegue sim um bom resultado, você consegue fazer com que a elasticidade da pele aumente e você consiga retrair o prepúcio normalmente. E apenas nos casos em que ocorra a falha desse tratamento é que fica reservado o tratamento cirúrgico. E todos os homens que têm fimose precisam fazer a cirurgia ou não necessariamente? É importante que se faça a cirurgia, porque a presença da fimose pode provocar o acúmulo de sujeira e prejudicar a higienização do órgão. E isso pode levar, por exemplo, a problemas sérios como o câncer do pênis, por exemplo. É mesmo? Então a fimose pode estar ligada a um câncer no pênis? 75% até 90% dos casos de câncer de pênis são associados à presença de fimose. Nossa, além do câncer, outras doenças também podem estar ligadas, doutor Roberto? Geralmente, a falta de higiene é que provoca a maioria do aparecimento dessas doenças, dentre elas o câncer de pênis, né? Que é provocado pela presença do esmegma, que é aquela sujeira que se acumula. Aquilo torna-se um fator irritativo crônico no pênis, associado à má condição de higiene, à dificuldade que a não exposição da glande provoca nesse órgão, então isso acaba levando a uma transformação maligna. Micoses, outros tipos de doença podem também estar associados pela dificuldade que o paciente passa a ter em higienizar o local. Então a fimose acaba acarretando sim esses problemas. Agora, doutor Roberto, já que a gente começou a falar sobre o câncer no pênis, quais os sintomas deste câncer? O câncer de pênis, ele é geralmente, o que chama a atenção é a presença de algum tipo de lesão na glande, na ponta do pênis, ou uma lesão vegetante, ou uma úlcera, que geralmente pode ter dor, pode ter sangramento, pode ter secreção purulenta, com um mau cheiro. Geralmente, essa lesão acaba não se resolvendo com os tratamentos convencionais, então ele procura, às vezes, o profissional
e o médico trata isso e a lesão não desaparece, então isso é um sintoma que chama bastante a atenção. E como geralmente o paciente tem a fimose, ele acaba não enxergando essa lesão, ela fica escondida pela pele do prepúcio e ele acaba passando muito tempo sem descobrir a presença daquela lesão e acaba descobrindo o problema quando começam a aparecer ínguas, que são gânglios que ficam aumentados aqui na região inguinal, que já é uma fase mais avançada da lesão do câncer do pênis, e aí quando aparece a íngua é que então ele vai desconfiar que por baixo do prepúcio existe uma lesão ulcerada, existe alguma lesão que já é a transformação maligna do câncer. Para você ter uma ideia, os judeus que fazem a circuncisão logo de criança, logo que nascem, eles virtualmente não possuem câncer de pênis. Nossa. E os que têm a fimose têm esse risco aumentado por conta da má condição de higiene desse local. Bom, doutor, já que a gente está falando sobre o câncer, sobre o tumor no pênis, isso implica em problemas sexuais futuros para o homem? Sim, com certeza. O câncer do pênis, em geral, quando ele se apresenta, ele pode ocorrer, por exemplo, não na glande, mas no prepúcio, que é a pele que cobre a glande. Quando isso ocorre, você pode resolver o problema fazendo a retirada cirúrgica dessa pele e você consegue com isso eliminar, sem que haja, por exemplo, uma mutilação do órgão ou uma alteração anatômica do órgão. O problema de você fazer esse tratamento mais conservador, que pode ser feito também, por exemplo, com o YAG laser e uso de CO2, que os dermatologistas costumam utilizar, o problema é que esses pacientes têm que ser acompanhados rigorosamente no consultório, porque o índice de recidiva chega a 50% dos pacientes. Nossa. Ao passo que se você fizer, se a lesão for, por exemplo, mais invasiva, já estiver invadindo o corpo do pênis, aí você tem que partir por uma amputação do pênis. Geralmente você deixa 1,5 cm a 2 centímetros de margem da lesão e fatalmente você acaba tendo que provocar uma mutilação no paciente, a retirada cirúrgica de parte do pênis ou de todo o órgão, dependendo do grau de infiltração da lesão. Isso, por outro lado, leva a um índice de ocorrência que cai de 50% para 1%, mas os pacientes têm a mutilação e pelo fato de ficarem mutilados, eles acabam perdendo a sua atividade sexual. Na verdade, nós tentamos ser o mais conservador possível. Sim. E se o paciente conseguir ficar com até 5 centímetros de corpo cavernoso, de coto de amputação do pênis, ele ainda consegue uma penetração e consegue ter uma vida sexual. Mas menos que isso acaba sim prejudicando esses pacientes, que geralmente podem ter ainda uma vida sexual ativa, uma vida reprodutiva, então isso é causa de problemas até psicológicos para eles todos, né? Bom, por isso a preocupação com a prevenção, um assunto que a gente vai entrar já já. Mas agora a gente vai falar de um assunto que também é muito importante, doutor, que é a fama dos homens de não se preocuparem muito com a saúde. Será que isso é verdade? A gente vai conferir agora o que a equipe de produção apurou nas ruas. Vamos ver. Recentemente fui no cardiologista, fui no vascular. Eu não fujo do check-up. Eu não gosto muito de ir em médico, mas vou, quando precisa nós vamos. 6 meses eu faço o check-up. Não vou ao médico em questão de saúde, assim, eu gosto de me cuidar bastante, né? Pratico exercício físico, tudo, mas assim, eu nunca procuro um profissional. Tá ali meio equilibrado, né? Mas parece até que a maioria dos homens hoje em dia estão se cuidando um pouco mais, né, doutor? Estão, Juliana. Na realidade, eu digo que 10 anos atrás era difícil um homem com menos de 70 anos entrar no consultório para fazer um check-up ou um exame de rastreamento de doenças. E hoje em dia, eu digo a você que pelo menos metade dos meus pacientes tem menos de 55 anos já e estão fazendo esses exames de rotina. Então, houve sim uma conscientização, graças a esse trabalho, como que nós estamos fazendo aqui hoje, de levar informação aos pacientes, né? Então, eles estão começando a se conscientizar mais, como as mulheres já são. As mulheres, nesse ponto, elas dão de 10-0 nos homens, né? Que legal. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar de câncer nos testículos. É daqui a pouco aqui no Saúde em Prática. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando de doenças que atingem os homens. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está o urologista Roberto Marins.
Dr. Roberto, continuando o nosso assunto, um dos cânceres que tem crescido entre os homens é o de testículos. Quais os principais sintomas deste tipo de câncer? Perfeito. O câncer de testículo realmente é um câncer que tem a sua incidência aumentando progressivamente. É um câncer que acomete, em geral, os adultos mais jovens, de 15 até 50 anos de idade. E um dos fatores que podem provocar, não existe uma causa conhecida do câncer de testículo. O que nós sabemos é que existem alguns fatores de risco. Um deles é a presença da criptorquidia. Criptorquidia são aquelas pessoas que não têm o testículo na bolsa escrotal após o nascimento. Isso é um fato que gera uma predisposição ao câncer de testículo. Pode explicar um pouquinho melhor? Posso. Durante a fase embrionária, que nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, existe uma ação hormonal no organismo que provoca, os testículos eles nascem junto dos rins. E à medida que existe uma ação hormonal dentro do útero da mãe, esses testículos eles descem até a bolsa. Por isso que eu costumo dizer, quando a gente leva uma bolada lá, a dor sobe até aqui nas costas, porque ele segue realmente a inervação embrionária, da origem embrionária dos testículos. Só que acontece que algumas crianças, quando nascem, esse testículo, por um defeito qualquer, não chegou até a bolsa escrotal, ele está fora da bolsa. E cabe, muitas vezes, ao pediatra descobrir esse diagnóstico, fazer esse diagnóstico, porque ele deve ser tratado. Porque a presença desse testículo fora da bolsa é um fator de risco para o câncer de testículo. Juntamente com algumas síndromes genéticas, juntamente com traumas crônicos na bolsa escrotal, existem alguns estudos que falam até de questões genéticas. Então nós não sabemos a causa específica do câncer, mas sabemos que esses fatores de risco precisam ser detectados e controlados para se evitar o risco da doença. Agora, doutor Roberto, diferentemente do câncer de próstata, como o doutor disse, esse tumor costuma surgir um pouco mais cedo. Por que isso acontece? Exato. É a própria história natural dessa doença. São geralmente tumores germinativos que acometem a linha germinativa do testículo. Então, geralmente, eles acometem as pessoas na fase em que é maior a atividade reprodutiva e sexual desses pacientes. Mas é uma característica inerente desse câncer. Eles acontecem em fases mais precoces mesmo da vida. Entendi. Agora, quem teve a doença em um testículo, corre o risco dela desenvolver a doença no outro testículo? Pode. O paciente, geralmente, ele acaba desenvolvendo esse câncer em um dos testículos e se houver realmente acometimento de um único testículo e for tratado, o tratamento, depois podemos comentar, ele é cirúrgico, é a retirada desse testículo, mas havendo a presença do outro testículo não prejudica em nada. Mas esse outro testículo também pode estar sujeito ao desenvolvimento do câncer. E aí, se isso acontecer, é necessário que se retirem os dois testículos. Agora, doutor Roberto, quem teve esse tumor pode vir a ter filhos? Uma boa pergunta. Na realidade, existe um comprometimento. Quando você tira um só e o paciente permanece com o outro testículo, ele vive muito bem, obrigado. Isso é uma certa apreensão que os homens ficam quando a gente comenta que vai ser necessária a retirada radical do testículo, mas se ele vai ficar com o outro testículo, ele consegue continuar sendo homem, a voz não vai ficar fina, ele não vai deixar de ter filhos, ele consegue continuar a sua vida sexual normal e a sua vida como homem normal. O prejuízo da fertilidade, por outro lado, ela pode ocorrer de forma temporária, como pode ocorrer de forma permanente. Então, o que se recomenda é que os pacientes que tenham o câncer de testículo e que sejam submetidos à retirada desse testículo e que vão eventualmente até precisar de um tratamento complementar, com quimioterapia, por exemplo, a gente pede para que o paciente faça um banco de sêmen, que ele armazene o próprio sêmen, caso haja necessidade futura de utilizar esse sêmen para uma questão reprodutiva. Agora, doutor, quais as medidas preventivas que podem ser tomadas para evitar tanto o câncer de testículos como de pênis, que nós falamos no bloco anterior? Para o câncer de testículo, a gente não conhece a causa, então a gente não tem assim medidas específicas para se recomendar. Exatamente, de prevenção. O que se recomenda para o caso do câncer de testículo é ficar atento aos casos que tiveram a criptorquidia, que foi comentado. Esses pacientes merecem realmente um acompanhamento e o que a gente recomenda é o autoexame do testículo, que os homens passem a se palpar. Os testículos são fáceis de serem palpados e esse autoexame que a gente recomenda é que seja feito todo mês.
que todo mês o homem cria o hábito de, uma hora que estiver deitado, que é uma condição fácil, que examine os testículos, porque a sugestão de que possa haver uma lesão ali é a presença de um nódulo endurecido no testículo. E isso leva à suspeita clínica, que vai levar então ao médico para fazer o diagnóstico. Tem então, uma maneira correta de se fazer esse autoexame ou é só conhecer o corpo? Da forma que o paciente se sentir mais à vontade. A gente diz para a pessoa fazer, às vezes, deitado, porque é mais fácil, o testículo fica mais solto e muitas vezes o paciente estando na cama, estando coberto, estando mais aquecido, a bolsa escrotal fica mais flácida. Então é mais fácil de você conseguir palpar individualmente os testículos. E é importante que isso seja feito por todos os pacientes, todo mês. Porque se houver algum nódulo, alguma coisa que chame a atenção, que está fora do normal, alguma dor, algum desconforto, que ele possa procurar o profissional. Tão importante quanto o exame de toque para as mulheres, no caso da prevenção do câncer de mama, né? Perfeito. E com relação ao câncer de pênis, que nós falamos no primeiro bloco, para a prevenção é água e sabão, é higiene, é diferente, né? A gente sabe que um dos fatores causais é a falta de higiene do órgão, né? A não remoção do esmegma e de toda a sujeira. Então, contra o câncer de pênis, para a prevenção, água e sabão, para ficar o recado. Legal. Bom, agora nós vamos para a segunda parte da nossa enquete. Será que os homens se preocupam com a sua saúde? Vamos ver. Faço sempre exames periódicos, estou sempre fazendo exames. Me preocupo com a saúde para ter uma velhice sadia. Cada 6 meses eu faço check-up geral. Eu não fujo do médico, eu vou. Agora, simplesmente, eu tenho boa saúde por questões de genética. Com 83 anos, não tenho nada, não tomo nem um remédio. Que beleza, que belo exemplo, né? Mesmo não gostando tanto de ir ao médico, os homens estão se cuidando cada vez mais. Mas nós vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre o câncer de mama entre os homens. E tem também a estreia do quadro De Olho no Tratamento, com as novidades da medicina para a saúde masculina. A gente já volta. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está o urologista Roberto Marins, nos esclarecendo sobre doenças que atingem os homens. Mas antes de prosseguir, tem estreia no programa. Você vai acompanhar o que há de mais novo nos tratamentos. E nesta primeira edição, você confere as inovações na medicina para o tumor nos testículos. Começa agora o De Olho no Tratamento. Olá, sou o Dr. Filemon Silva Casafus. Sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o tumor de testículo. O tumor testicular, ele é tratado basicamente pela cirurgia. Então, dependendo do estadiamento e do tumor, do tipo de tumor, o tratamento se baseia na cirurgia, na ressecção do testículo acometido pelo tumor. Em alguns tumores, como os tumores não seminomatosos, que é um grupo de tumor que entre os tumores testiculares ainda é o mais agressivo, exigia-se que se fizesse uma cirurgia chamada cirurgia linfadenectomia retroperitoneal. Atualmente, essa cirurgia abdominal para retirada dos gânglios pode ser substituída por quimioterapia. E essa quimioterapia não é tão agressiva e pode ser feito em 1 ou 2 sessões, 2 ciclos que os oncologistas chamam. Então, e não envolve tanto os efeitos colaterais como os outros quimioterápicos conhecidos. Então, acaba sendo uma boa alternativa para a cirurgia ampla e extensa que era realizada para a retirada dos gânglios retroperitoneais. Que atrás do intestino passam os nervos que estão envolvidos na ejaculação do homem. Essa cirurgia pode trazer lesão desses nervos e a pessoa não ter filho na sequência. A quimioterapia também pode causar alguma alteração no espermograma, no sêmen e no espermograma da pessoa. Porém, na maioria dos casos, é uma alteração reversível. Dessa forma, eu acredito que realmente a quimioterapia traz um ganho em relação à cirurgia da linfadenectomia naqueles tumores que precisam dessa cirurgia. Então,
é um ganho e é uma nova forma de tratamento mais eficiente e com menos danos permanentes ao homem. O Dr. Filemon já esteve com a gente aqui no Saúde em Prática, trouxe informações importantes. Sempre muito bacana ficar por dentro, é claro, dos novos tratamentos. Agora, Dr. Roberto, continuando o nosso assunto, a gente vai entrar aqui numa área que a gente ainda não conversou hoje. Por que em alguns homens as mamas crescem? O crescimento das mamas nos homens, ele pode ocorrer em várias fases da vida do homem. Geralmente o crescimento acontece na fase puberal, em que o homem tem um desenvolvimento hormonal muito grande, e isso faz com que as glândulas mamárias dos homens, todo homem tem glândula mamária igual a mulher, então elas acabam se desenvolvendo nessa fase da vida. E, em geral, elas depois evoluem e se transformam em glândulas bastante imperceptíveis. Uma outra condição em que elas ocorrem, que tem o crescimento, é na fase da senilidade do homem, onde ocorre uma diminuição do hormônio masculino, que é a testosterona. E nós sabemos também hoje que algumas drogas, alguns medicamentos, podem provocar o crescimento das mamas dos homens, como por exemplo a cimetidina, algumas drogas antiarrítmicas, algumas drogas ilícitas, como o LSD e a cocaína, provocam o crescimento, e pessoas que fazem abuso do álcool também têm o crescimento. Esse crescimento é chamado de ginecomastia. É o nome. Mas ela chega a crescer muito, não? Qual é o nível em geral, desse crescimento? O crescimento é bastante variado, mas elas chegam a crescer a ponto de você ficar bem perceptível, incomoda bastante, prejudica a silhueta do homem muitas vezes. E há como interromper este crescimento, Dr. Roberto? Na realidade, existem algumas drogas que têm essa intenção de interromper o crescimento, mas os resultados são bastante frustros, eu nem vou comentar aqui. Na realidade, o que se faz para aqueles homens em que apresentam a ginecomastia e ela não ocorre, não tem a involução natural, elas não regridem, o que se faz é a retirada cirúrgica dessas glândulas. Bom, agora um assunto que é muito pouco abordado, acho que muito pouco conhecido, é que os homens também estão sujeitos ao câncer de mama, né, doutor? Estão sujeitos. A ocorrência do câncer de mama nos homens é de 1 para cada 100 mulheres. Nós temos uma estatística no Hospital Estadual onde eu trabalho, nós temos 3 casos de câncer de mama em homem, e eles podem ocorrer sim, pelo fato do homem também ter a glândula mamária, eles estão sujeitos a ter o câncer. Agora, só os homens que apresentam esse crescimento nas mamas, ou qualquer homem está sujeito a ter o câncer de mama? Qualquer homem está sujeito a ter o câncer de mama, sem dúvida que aqueles que apresentam uma glândula mamária mais desenvolvida, que apresentam a ginecomastia, eles podem ter às vezes uma chance maior por ter mais tecido glandular. Mas todo homem está sujeito a esse risco. Bom, e quais são os principais sintomas, então, que indicam que este homem pode estar com um câncer de mama, até para que as pessoas tomem cuidado e prestem mais atenção, certo, né? O homem tem mais ou menos o mesmo sintoma que as mulheres têm, a presença de algum nódulo na mama, alguma retração de pele e a presença de descarga mamilar. Então é semelhante ao que as mulheres muitas vezes sentem. A diferença é que os homens eles acabam não relevando muito esses sintomas e os diagnósticos na população masculina costuma ser mais tardio. Mas é basicamente isso, a presença de um nódulo, uma retração de pele e a presença de descarga mamilar. Bom, e como é feita a prevenção, então, em relação a esse câncer? As mulheres costumam fazer o autoexame, né? E mais uma série de exames. No caso dos homens, quais as melhores formas para se prevenir o câncer de mama? Então, na realidade, não existe um programa de rastreamento para os homens, né? A gente isso ainda não é preconizado. Porque atinge menos homens exatamente. também, né? Então, não existe esse programa de rastreamento. O que se faz é que os homens, na suspeita clínica, né, que exista, os homens conhecendo esses sintomas que podem ocorrer, que procurem o médico e no momento da suspeita clínica é então feito o diagnóstico e instituído o tratamento também, normalmente. Interessante. Agora, para a gente finalizar, quais exames os homens devem fazer e a partir de qual idade para prevenir o câncer? Os exames que os homens devem fazer, a gente tem que abordar sem sombra de dúvidas, né? O câncer da próstata, que não foi dito aqui nesse programa, mas o câncer de próstata é importante que todo homem faça. A busca ativa não é um exame de prevenção, é um exame de detecção precoce a partir dos seus 45 anos de idade. E se houver histórico familiar, a partir dos seus 40 anos de idade, e deve ser repetido anualmente. Com relação ao câncer do testículo,
os homens devem realmente fazer o autoexame, recomenda-se que faça o autoexame mensalmente. Independente da idade. Independente da idade, uma vez que a doença ocorre em fases mais precoces. A partir dos 15 anos a gente já tem pacientes com câncer de testículo, podem ocorrer. Com relação ao câncer de pênis, que os homens realmente façam a higiene, a limpeza e desconfiem de toda lesão que eles apresentem, que não está sarando, não está melhorando com o tratamento que foi instituído, porque às vezes a pessoa procura o profissional passa, faz um diagnóstico suposto, passa o tratamento e aquela lesão não regride, então levantar essa suspeita quando isso acontecer. E no caso do câncer de mama, ficar atento a esses sinais e quando ocorrer, procurar o profissional. Nódulo palpável, presença de descarga, secreção pelo mamilo, ou uma retração de pele, uma distorção da pele desse local, para que possa ser feito o diagnóstico. Muito importante, super bacana todas as informações que você trouxe para a gente, doutor Roberto. Ainda mais que a gente sabe o quanto os homens são resistentes a ir ao médico, né? Acho que fica aí mais uma dica, procurar, né? Eu digo que toda a campanha de saúde masculina, na minha opinião, tinha que ser feita para as mulheres, porque se tem alguém destinada, pragmáticas para se levar o homem ao médico são as mulheres. Elas é que levam os homens até o médico. O homem, se deixar, ele vai pescar e não vai no médico. Mas fica aí a conscientização. A gente está tentando aí fazer essa parte, né? Com certeza. Obrigada, foi um prazer, viu, doutor Roberto? Estamos às ordens. Bom, se você quer rever este programa, basta acessar o nosso site. É www.tv.nesp.br/saúde em prática. Lá você encontra todos os programas já exibidos. E a gente se encontra na semana que vem. Até o próximo programa. Tchau, tchau.